Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza pela segunda semana consecutiva, não em grande fase. Da última vez o problema era psicológico, hoje qual que é o problema? É físico mesmo. Basquetinho, 3 horinhas. Lanza Maia está destroçado. Aí sim. Dores por todas as partes do corpo. Exatamente. A gente começa falando sobre a nossa live da terça-feira passada. Semana passada soltamos aquele programa fantástico do Geraldo César, que depois interagiu com a gente, inclusive. E vamos ler aqui uma mensagem dele. Mas fizemos a live com o Bernardo Char, que foi fantástico. Muito obrigado a todo mundo que participou. Eu fiquei absolutamente escandalizado. Passaram mais de 1.000 pessoas na primeira exibição da live, e da última vez que eu olhei já tinha um número 3 vezes maior do que isso, e a quantidade de minutos assistidos, porque lá no YouTube ele te dá os minutos assistidos, durante a live foram 5.000 minutos, e já está em não sei quantas horas, então muito obrigado a todo mundo que nos deu a honra, e hoje tem uma entrevista com ele, o fantástico João Otávio, o João Fera, né, Lanzinha? Mais um da turma que time que não bebe não ganha? Exatamente. Entre outras coisas, perguntei para ele quem bebe mais, se ele ou a senhora dele. É uma verdade. Uma pergunta que uma entrevista, inclusive, que o Kelvin me ajudou muito, o Pitão me ajudou pra caramba, Felipe Fio ainda cometi o erro de não ligar para Bruno Cauaúti, que certamente teria grandes histórias. Foi atrás de todos os podres do coleguinha. Exatamente. Ele, inclusive, falou que estava com muito medo da entrevista, e quando ele foi entrevistado, eu mostrei porque ele devia mesmo estar com medo. A gente lembra que para ouvir um podcast, estamos no Spotify, estamos no Deezer, YouTube, Podcast Players. Nos indique, nos dê 5 estrelas, fale com seus amigos e troque suas fichas pelo Fichas.net. Obrigado, Lucão, patrocinando esse programa, levando a gente para você aí, para dentro da casa do ouvinte toda semana. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. E-mail pokercast@gruposuperpoker.com.br, hashtag SuperPokerCast nas redes sociais, Instagram, @GuiCalil, @LanzaMaia, Twitter, @GuiCalil. Eu não vou falar do Lanza Maia essa semana, porque ele não cumpriu o que prometeu. E o nosso WhatsApp Telegram, 31975189609, senhor. Exatamente, o grupão do Telegram tá lá bombando, lindo e maravilhoso, Lanza. O senhor julgou, né? O senhor julgou e tomou falinha. Chegou lá no grupo, nós temos um grupo, eu e você, é a pauta do programa, somos só nós dois. E aí chegaram essas imagens maravilhosas aqui. Aparentemente, você andou dando bad beat nos outros. Eu joguei um torneio de Omaha essa semana, que eu consegui não dormir. Por pouco eu dormi. Foi por muito pouco que eu dormi. E o parceiro ficou com raiva. Na verdade, eu não sei se ele ficou com raiva ou ele só chegou e me agrediu fisicamente. Quase que verbalmente, né? Exatamente. Foi, vai fazer podcast, seu baralhão. Você não sabe nem pra onde corre o baralho e quer falar de pôquer. Aí já um outro ouvinte na hora entrou e falou assim, inveja? Defendendo. Aí eu perguntei, tá ruim? Aí ele falou o seguinte, cara, aquele limp call foi ridículo, mas essa aí normal. Aí eu soltei pra ele e falei, cara, não tem jogada ridícula quando você tá divertindo. Paga seu buy-in, diverte, boa, não estressa, GL pra todo mundo. Aqui, pra quem me encontrar jogando torneios ao longo da semana no PP, eu vou avisando. Cara, eu tô ali pra jogar a ficha pra cima. Até porque a raiva o senhor já explodiu, né? Chegou essa semana nas redes sociais uma foto de um alvo, aqueles alvos humanos, que pelo jeito o senhor deu uns 50 tiros no bichinho e acertou 100% ali. E o parceiro me xingando, né? Foi isso aí, foi meu teste do CAC, senhor. Eu fui aprovado com 98% de precisão na prova de tiro prático. E me elucide, por favor, o que carambas vem a ser o teste do CAC. O CAC é porque você precisa tirar um porte. Para tirar o porte hoje, você tem que virar caçador ou estar anexado a um clube de tiro. E eu me filiei aqui do lado, no tiro urbano, passei no exame psicológico e a prova de precisão de tiro foi 98% sucedida. E agora eu já preenchi tudo, o exército deve dar baixa agora no meu CAC, que é o poder ter posse da arma. E o próximo passo é ter o porte da arma. Então, além de caçar donkeys, agora o senhor também vai caçar animais de pequeno, médio e grande porte. Ou parceiros que me xingam na mesa. Então, tá, muito bem. Muito bem, Lanzinha. Joguei também, né, cara? O senhor joga todo dia, né? Como você bem sabe, eu andava jogando pouco e tal, e essa semana eu liguei pro dono do PP Poker que eu jogo, no caso, esse senhor que se encontra aqui ao meu lado esquerdo, Marcelo Lanza, e disse o seguinte: saca mais pra nós aí, meu patrão. Só vamos, senhor. Só vamos.
deu bom demais. O senhor é um sucesso. Além de tudo, a gente tinha citado sobre Fluminense e Grêmio. O Geraldo, cara, nosso fantástico Geraldo César, ele mandou uma mensagem e falou assim, cara, obrigado, pô, foi legal pra caramba, que delícia, você tava postado no Fluminense naquele jogo. Eu falei, vamos, filho, one time. Obrigado, Geraldo, é isso aí. Notícias, professor? Vamos para notícias, e a notícia que nós temos é que a Triton Series está rolando, é isso? Exatamente, e rolando e gigante, cara. No primeiro evento, vamos dar uma passada rápida pela Triton, no primeiro evento, 250k Hong Kong Dollars no Limit Hold'em. Steven O'Dwyer puxou, foi o campeão, 473 mil dólares, ele puxou. Segundo lugar, ele, o Harry Potter do poker, Isaac Hexton, 370 mil dólares, depois de um acordo entre os dois jogadores. Vai guardando os nomes. Evento número 2. No evento número 2, 500k Hong Kong Dollars no Limit Hold'em Six-Handed. Brin Kenny puxou o torneio, e aí anote mesmo esse nome, o fantástico Brin Kenny puxou 1.460.000 dólares, puxou. A segunda colocação foi de Daniel Dovres, do Canadá. Tivemos alguns grandes nomes ainda na mesa final, entre eles, quarta colocação, Sérgio Aido, quinto, Jason Kuhn, e sexto colocado, Christoph Vogelsen, o alemão. Nosso evento número 3, 100 mil Hong Kong Dollars Short Deck. Exatamente, cara. O evento número 3 foi ganho pelo Winfred Yu, de Hong Kong, puxou 260 mil dólares. Segundo colocado, ele, Ike Hexton, 174 mil dólares. Tivemos ainda, nessa mesa final, também Stephen Southenmeyer, 69 mil dólares. E agora, para finalizar, o nosso Main Event. Já estou corrigindo sozinho, daqui a pouco eu aprendo. Exatamente. Cara, o grande campeão foi Brin Kenny. Que homem, né, velho? O Brin Kenny já tinha puxado o evento lá para trás na série. Aí, na hora que ele vence, ele puxa o evento número 2 na série. Aí, o seguinte, na hora que ele é campeão do Main Event, ele leva mais 2,7 milhões de dólares. Na hora que você soma os resultados dele, deram 4,1 milhões de dólares e eleva ele para 34,8 milhões de dólares totais na carreira. Ele ultrapassa Fedor Rose e David Peters e se torna o quarto jogador mais premiado na lista de all-time money de torneios de pôquer. Então, primeiro colocado, Brin Kenny dos Estados Unidos, 2 milhões e 700, como eu falei. Danny Tang de Hong Kong, 1 milhão e 800 mil dólares. Peter Jetten do Canadá, 1 milhão e 200 mil dólares. Quarto colocado, Mikita Badziakuski, e tem gente que fala que é sorte, hein, Lança? 925 mil dólares. Eu tava doido pra te pegar aqui, você já mandou bala no Badziakuski. Quinto colocado, Sam Greenwood, 719 mil dólares. Depois, Paul Fua, da Malásia. Eric Seidel, sétimo colocado. E Matthias Ebinger, da Áustria, 341 mil dólares. E nono colocado, Jason Kuhn, norte-americano, 261 mil dólares. Parabéns, então, aí. Essa foi a nossa cobertura da Triton Series of Poker, Lanza. Sensacional. Muito torneio barato. Uma semana iluminada para Brin Kenny. Exatamente, mais uma, bem puxado. Muito bem puxado. Cara, vamos abrir a nossa sessão caras do dia. A nossa sessão caras é sobre, para quem não viu, procure aí, né? Bate aí, dá um search no Google, o vídeo do Jungleman, que ele chocou o mundo do poker. Conte-nos mais sobre o vídeo do Jungleman. Vamos começar a história do começo, né, Lanzinha? Na terça-feira, antes do PokerCast sair no ar, e aí a grande vantagem de participar do grupo, né, cara? Quem participa do grupo bebe água limpa, recebe a notícia primeiro, né, professor Marcelo Lanza? Cara, o que aconteceu foi o seguinte, na terça-feira, de repente, o Twitter do poker começou a virar aquele escarcéu, aquela loucura toda. Eu entrei e gravei um áudio falando o seguinte, pessoal, esse é o melhor vídeo que vocês vão ver em maio deste ano. Tá aí o vídeo. Era o vídeo do Daniel Cates, o Jungleman, jogando pôquer. Jogando pôquer. Também. Entre outras coisas, jogando pôquer. Com um monte de modelos que começam vestidas, passam a estar seminuas e terminam nuas. Então temos partes inteiras do corpo feminino. Cenas de nudez. Exatamente. Cenas de nudez, assim. Bem hardcore. Não, softcore, porque não tem o ato em si, né? Mas, cara, e aí aconteceu isso e o mundo do poker ficou insano, todo mundo começou a twittar. Só pra saber, gratuito. Gratuito, a parada do vídeo dele é gratuita. Cara, na verdade é o seguinte, é justo dizer o seguinte... Os caras do The Fives, eles ficaram sem entender o que era o vídeo.
Cara, o vídeo é muito reto, tá muito claro. Na hora que termina, ele tem ali um crédito como se fosse um vídeo da MTV. Então ele nada mais é do que um vídeo musical, velho. Então, um vídeo gratuito ali, vídeo. um musical. Um vídeo musical em que ele é o Artístico. ator artístico, com aquele monte de mulheres nuas e tal, não sei o A quê. escolha do artista, Exatamente. do tema do vídeo. O Joe Ingram não ia dar mole numa parada dessa. Ele falou, não sei se eu poderia ter mais perguntas sobre a foto-vídeo que ele colocou ontem, mas de alguma forma eu tenho. Jungle Man com o maior game selection da história do poker. Uma cena de sexo softcore. O Jungle dá slow roll com as as e depois pega uma mulher pelada. Depois ele tem uma mulher pelada dançando pra ele. What the fuck? Essa foi a tweetada do Joe Ingram. Cara, a galera enlouqueceu no Twitter. Mas nada que Dan Bilzerian não já tenha feito com várias e várias e várias vezes. Milhares de vezes, exatamente, Okay. cara. Jamie Kersetter falou o seguinte, vai ser um grande verão em Las Vegas. Um monte de mulher falou o seguinte, estou esperando a versão para atender as mulheres, com um monte de homens nus e uma mulher qualquer jogando. Cara, o fato foi que a galera surtou. E aí eu fui ver a repercussão na mídia. E a repercussão na mídia, cara, os caras estavam assim, não entendi, que parada é essa? E eu falei, cara... Mas o que tem que ser entendido? Não, absolutamente nada. O poker é um jogo para adultos. Não, esquece o poker. Uhum. O Daniel Cates, adulto, maior de idade, realizado profissionalmente e financeiramente, Sim. teve uma vontade de produzir um vídeo musical no qual existem algumas mulheres nuas e ele tá jogando baralho e assina o vídeo. A Madonna já fez muito vídeo assim. E agora é o seguinte, o dinheiro é dele, ele faz o que quiser da vida dele. Ele podia ter colocado mulher nua, homem nu, fazer o que quiser, desde que ele não ofenda terceiros ou quartos ou não infrinja nenhum tipo de regra. E aí? Acho que é motivo mais pra você gozar o cara do que pra você ficar ofendido com a parada. Cara, o mundo do poker, ele precisa tanto de ser lavado com comfort pra ficar um pouco mais macio. Paga nosso comfort. Nossa, comfort. Eu podia ter saltado uma amaciante, mas beleza. Ele podia tanto dar uma amaciada, velho, que eu ouvi gente reclamando que as fichas eram ficha do Walmart, aquela fichinha de plástico. Entendi. A culpa é das fichas. E que a mulher, a dealer, tava virando o flop invertido. Em vez dela virar ele da esquerda pra direita, ela tava abrindo o flop da direita pra esquerda. Tá aí alguém que tava prestando atenção no jogo. Cara, se tem uma coisa que eu não vi, foi flop e ficha nesse vídeo. Eu tentei ver flop, tentei ver ficha e tal. Mas enfim, vamos parar com isso, olha, gente. Faz o que vocês quiserem. Inclusive, teve uns 3 entrevistados nossos aí que podia estar num vídeo desse, mole. Pô, se pá, até apresentador. O senhor, no caso. O senhor, no caso. Eu não. Mas segue o jogo. Sensacional, segue o jogo, cara. Eu achei divertido pra caramba. Achei que é uma iniciativa que não tem chance de fazer nenhum mal pro poker. Muito pelo contrário. Bobagem. Legal pra caramba. Divertido o vídeo. A música é péssima. Você tava querendo bom gosto em tudo. Entendi. Mas é da vida, exatamente. Não tem jeito de ter bom gosto em tudo. UFC e PokerStars Rio de Janeiro, senhor. Chegou seu convite no UFC do Rio? Eu fiquei sabendo que extraviou. O meu também extraviou. Então sabe o que a gente fez, velho? Nós trouxemos ninguém menos do que ele, o homem, a lenda, o gigante, o monstro, o mito. Maior de todos. O fenomenal Victor Marques. O Vitão Chapa Zapata, diretamente do Rio de Janeiro, cobrindo o evento, bebendo com os caras, tá lá e tal, na maciota, botamos o malandro pra trabalhar pro PokerCast. One time. E vocês ficam aí com o áudio descrevendo tudo a respeito da importância do evento, da presença do poker no UFC. Então é isso aí, mais uma vez aqui no PokerCast. Vitão, obrigado, Vitão. Salve, salve, Calil, salve, salve, Lanza e audiência do PokerCast, os melhores ouvintes do poker brasileiro. Sou Vitão Victor Marques e vou contar para vocês como é que foi o UFC 237 no Rio de Janeiro. A gente viajou a convite do PokerStars para conferir esse grande evento. PokerStars e o UFC já são parceiros desde 29 de dezembro de 2018, quando rolou o UFC 232 na T-Mobile Arena em Las Vegas. E para o Rio de Janeiro a gente teve algumas novidades. Claro, em abril vocês já viram que o UFC envelopou os torneios Spin and Go do PokerStars, né? Virou o UFC Spin and Go. No Rio de Janeiro, algumas ações muito interessantes rolaram, como a presença de 2 lounges do PokerStars na Jeunesse Arena, um no andar que recebia o público que entrava na arena e o outro mais exclusivo, já onde o octógono estava posicionado, que recebeu aí
artistas globais como Marcelo Serrado, Rodrigo Santoro, Márcio Garcia e, claro, o pessoal que estava lá fazendo o evento pelo Poker Stars também, o André Acari passou por lá, os vencedores da promoção do Super Poker Fight Card também estiveram por lá. Outro anúncio que foi feito durante o UFC 237 foi a contratação de Johnny Walker, lutador brasileiro, e Dan Cormier como embaixadores do Poker Stars, representando o UFC. Esse anúncio foi feito numa coletiva de imprensa que teve a participação do André Acari, do Bruce Buffer e dos diretores de comunicação do Stars Group, que controla a marca Poker Stars, e do UFC. Além disso, a gente teve algumas intervenções pela cidade aí com a marca Poker Stars e com a marca UFC, tanto com as cartas que continham ali o rosto dos lutadores, né, a silhueta dos lutadores, pela cidade, né, a escadaria Celaron foi um dos lugares onde teve grafites com essas cartas, também nos lounges essas cartas estavam presentes, e com as esculturas de areia, que foram maravilhosas, né, uma foi feita na entrada da Junessa Arena e a outra foi feita na Praia da Barra, também com motivos de pôquer e de UFC, com as marcas sendo representadas, né. Essa parceria visa atrair os públicos, né, visa juntar os públicos, né, que já tem tanta expressividade, né? O UFC busca trazer o público do poker, o poker busca trazer o público do UFC, né? São palavras que os diretores de comunicação usaram bastante na entrevista coletiva, e o evento foi um grande sucesso aí de marketing para ambas as marcas. Agora, no terreno da luta, ali no território da luta, o Brasil quase que decepcionou ali. Se não fosse a Jéssica Andrade no card principal a vencer a luta, realmente seria complicado para o Brasil. Ela venceu a Rose Namajunas usando o seu golpe bate-estaca, né, que consiste em levantar a rival e jogar no chão, e a Rose Namajunas caiu de bastante mau jeito ali, foi bastante impressionante. Inclusive na área onde eu estava, os convidados quase não comemoraram ali, porque pareceu bem feia a queda ali, e que a Rose Namajunas poderia ter algum prejuízo. Claro que Poker Stars e o UFC vão anunciar mais coisas ainda, mas o grande ápice aí desse UFC 237 e assim, olhando para essa parceria, foi, claro, a contratação dos embaixadores aí, do Johnny Walker, que é brasileiro de Belfort Roxo, um gigante aí, não lutou nesse UFC, o Dan Cormier também não lutou, deverá lutar no UFC 241 contra o Stipe Miocic, aí para os fanáticos da luta, para os ouvintes do PokerCast que são mais fanáticos da luta aí, fica essa dica, já vai lutar aí como embaixador, então nossa torcida já poderá ser aí para ele sem problemas, né, já que ele vai estar representando o poker também, claro, o Johnny Walker, o nosso brasileiro também. Gente, foi um prazer falar para a PokerCast, estou aqui à disposição sempre que vocês precisarem, e claro, para a gente finalizar, eu conto que o UFC é um grande sucesso porque trabalha muito bem o marketing, certo? O UFC, os lutadores do UFC atendem todos os fãs de maneira muito educada. Inclusive, a última história que eu conto aqui é o seguinte: depois da luta, a gente voltou para o hotel e lá estava bebendo cerveja com os fãs o Jared Cannonier, que bateu no Anderson Silva. Foi muito vaiado no ginásio, mas estava lá tomando a sua cerveja, e em vez dos gritos que a gente escutava na Junessa Arena, que eram vai morrer, a gente estava escutando vai beber. Eu disse isso no texto que eu escrevi no Poker Stars, contando sobre esse evento. Estou aqui contando para vocês também. Um grande abraço, tudo na tela ou tudo no fone para vocês. Victor Marques, especial para PokerCast. É disso que eu estou falando, senhor. Nada melhor do que beber da fonte. Exatamente, Lanza. E para a próxima notícia do dia, nós temos que Stars Group e Fox Sports fecham um acordo histórico nos Estados Unidos. É isso, senhor? O acordo ele é de aposta esportiva. E por que tamanha relevância dessa notícia? Porque tudo que envolve a Fox
é gigante, cara. A Fox é grande demais, o canal é gigante demais e um acordo desse porte, quer dizer, só os números, é o seguinte, o acordo tem 25 anos de duração, a Fox Corporation comprou o Stars Group, 5% do Stars Group, 4,99%, por 236 milhões. E eles vão lançar 2 produtos ainda em 2019, aparentemente vai ser alguma parada de aposta esportiva meio play money, mas obviamente o Stars Group comemorou muito e a Fox Sports comemorou muito. São 2 gigantes que se unem e certamente vem coisa boa por aí, né, Lanza? Foxbet, senhor. Foxbet. Bacana demais, sensacional. Cara, empresas gigantes, quando se unem para fazer coisas grandes, a gente sabe que normalmente não tem como dar errado, né, senhor? Exatamente, é isso aí. E, Lanzinha, então vamos para nossa entrevista, né, cara? É sensacional. João Fera contou todos os apelidos, né? Por que ele é chamado de cada um do apelido, de João Fera e de João Férias, como me diz Felipe Fio. Ficamos, então, com a palavra do nosso patrocinador, Fichas.net. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 98130 6680. O número está na descrição de nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá pessoal, muito bem-vindos à entrevista do nosso PokerCast. Com grande orgulho que recebo aqui meu amigo João Fera. Eu já começo com a seguinte pergunta, João, a entrevista vai começar assim, velho? Quer dizer, você dando falinha no humilde podcaster, de que vida é essa? Pô, sexta-feira, 3 da tarde, ele me fala, é o meu último compromisso do dia. Pô, eu não vou dar falinha, velho, tá maluco? O último compromisso do dia que já dura muitas horas, que vai até as 5 horas da tarde, se tudo der certo, né? Ah, não, realmente eu tô errado, né? O cara é muito trabalhador mesmo, né? 5 da tarde, ele vai trabalhar até as 5 numa sexta, é um puta absurdo. Que peito do malandro, que é dono do futuro de um dos maiores times de pôquer do mundo, a virar em muito breve tempo, falando isso com o humilde podcaster. João, brincadeira à parte, obrigado pelo carinho de atender imediatamente antes do Scoop. Aliás, tínhamos brincado, você tinha brincado para atender antes do Scoop para regular a conta. Que dia que começa o Scoop mesmo? Pô, domingo, né? Daqui 2 dias. Começamos exatamente antes do Scoop, então podem esperar que vai ter notícia de cravada minha aí. Tô esperando minha parte em álcool, tá bom? Pô, só faltava não ser, né? João, em primeiro lugar, muito bem-vindo. Cara, eu começo com a tradicional pergunta do PokerCast. Quem que era o João Fera antes de ser? Quem era o João Otávio antes de ser o João Fera? Pera aí, primeiro eu vou ter que falar uma coisa que foi a mesma coisa que o Kelvin falou, né? A honra é toda minha de estar participando aqui. Quando você participa do PokerCast, é aquele momento que você fala, cheguei lá. Agora sim, eu estou inserido no contexto verdadeiro do poker brasileiro. Então, a honra é toda minha de estar participando aqui. Cara, o quanto me honra a mim e ao Lanza ouvir isso e ter vocês como ouvintes é uma coisa que eu não consigo nem descrever. Eu sou ouvinte desde a última geração, da primeira geração do PokerCast ali. Eu vi todos e quase todos dessa segunda temporada aí. Muito obrigado, quanta honra e vamos fazer uma entrevista incrível, cara. Sim. Então, quem é o João antes do poker? O João antes do poker é um moleque de 17 anos fazendo curso de web design na escola, o curso técnico, que queria ser jogador de futebol ali, mas por falta de talento e de ter corrido mais atrás, largou bem cedo e tava ali fazendo um curso de... Um moleque de realmente 17 anos, que eu comecei a jogar poker com 17 anos, ali jogando sério, né? Inclusive tivemos problemas quanto a isso. Era o moleque ali na escola ainda, fazendo um curso técnico de web design. Definitivamente não era o que ele queria fazer da vida. Eu não posso deixar de te perguntar, como é que foi o problema? E como é que o problema aconteceu e como que ele foi resolvido? Assim, como eu tinha 17 anos, tinha uma conta no PokerStars,
que era no nome da minha mãe, né? Não podia ser o meu nome, obviamente, né? Por motivos óbvios e legais. Uhum. E eu comecei a ganhar um pouquinho ali já, né? Isso em 2009, 2010. O problema foi em 2010, né? 2009 eu já jogava, mas foi em 2010. Eu já ganhava ali, tinha ganhado um torneio tinha ganhado $5.000 ali, pô, um moleque de 17 anos em 2010, $5.000, eu tava milionário, né? Sim. Então, já tava conseguindo alguns resultados ali. Tinha uma conta no PokerStars com cerca de $6.500 ali, mais ou menos. E um certo dia eu tava no meu quarto e minha mãe atendeu ali o telefone e eu ouvi ela falando a seguinte frase: "Não, moço, mas é o meu filho que joga." Puta. Pensa no arrepio que deu na hora ali. Eu fui pro lado dela ali, tentei explicar pra ela: "Não, mãe, vai lá, fala pra eles que quem joga sou eu, que quem joga é você, não sou eu, tal, senão vai dar problema pra mim e tal." Ela se enrolou mais, falei: "Mãe, deixa comigo, vai." Aí eu peguei a outra linha no telefone, falei que ela podia desligar, atendi e joguei a real, né, pro cara. Falei: "Então, eu sou menor mesmo, minha mãe já falou aí, não tenho como mentir mais, jogo na conta dela, etc, mas nunca fiz nada de errado fora isso, né, como se fosse muito certo, mas enfim." Tentei ali, né, era o Murilo, nunca vou esquecer o nome do rapaz do PokerStars, né? Em português, brasileiro. Sim, brasileiro, falando em português. Tentei ali expliquei, tipo, fui bem sincero mesmo com ele, e no fim da ligação ele me disse que já tinha entendido tudo, que mesmo que eu não tivesse falado, já tinha sido constatado que não era eu quem jogava, né? Obviamente, tinha um nick lá, João Fera, e o nome da conta era Zilda, não tem como, né? Puta idiota. E que ele ia averiguar a minha situação e que era pra eu aguardar o e-mail. E aí pensa, né? Tipo, desliguei o telefone e demorou cerca de 30 dias ali. Você imagina a minha agonia, né? Nesses 30 dias, sem saber o que ia acontecer e tal. Até que chegou o e-mail. A conta bloqueada. Você vai dar o login. Bloqueada. Você vai dar o login e ela fala: "So your account is blocked." 100% bloqueada, não conseguia nem logar. E aí chegou o e-mail do PokerStars dizendo que eles iam encerrar minha conta, né? Porque eu não podia estar jogando com 17 anos. Que iam congelar todos os fundos, e congelar não, né? Eles iam confiscar todos os fundos da conta e doar para uma instituição que era contra a jogatina de menores. Essa foi a mensagem que eles me mandaram. E que, como eu tinha sido sincero no contato com eles, o que eles iam deixar eu fazer era completar 18 anos e criar uma conta no meu nome. Foi isso que aconteceu. Eu não tive o que fazer, não tive resposta, tentei ainda reaver o dinheiro ali e tal, mas realmente foi uma decisão ali deles que não teve como fazer nada. E respaldados, né, obviamente. Eu tava 100% errado. Você torce para que eles tenham evitado que menores tenham entrado no jogo com seu dinheiro? Desculpa eu estar rindo, cara, mas é engraçado pra caralho. Cara, eu nunca pensei nisso, sabia? Acho que sim, né? Melhor que tenham, né? Pelo menos foi. Teve um propósito ali a coisa. Pelo menos esses moleques não ficam te tomando dinheiro hoje. Pois é. Espero que eu não esteja jogando contra uns moleques de 15 anos ali, voando contra mim. E obviamente eu tô, né? Vai ter sempre lá, não tem como. João, você falou que você estava fazendo um curso de web design. Quer dizer, aquilo ali era meio que um começo da internet ali em 2010, ainda era outro universo. E uma pergunta que eu fiz para o Geraldo César na semana passada, eu vou repetir a pergunta para você, porque ele também trabalhava na área de computação. Uma coisa ajudava na outra? Quer dizer, o fato de você já mexer com web, com internet, ajudou tanto a conhecer o jogo quanto a começar a masterizar ali, pegar a malandragem? Então, cara, eu não cheguei nem a fazer estágio, eu não trabalhei com isso. Eu fazia o curso de web design porque ele era um curso técnico no meu ensino médio. O meu ensino era médio técnico. Então, na escola mesmo, eu tinha esse curso de web design. Então, eu não cheguei a trabalhar com computador nem nada. Eu no primeiro ano, eu já descobri que eu não gostava, inclusive. Eu só continuei porque era cômodo pra mim, a escola era boa, ou era perto de casa. Então, eu já tinha amizades, não quis sair, etc. Mas eu nunca nem cogitei trabalhar com isso, depois de um ano de curso ali. Cara, não sei se teve... Eu já era muito ligado a jogos de computador ali, né? Tipo, sempre tive algum joguinho ali, alguma coisinha. Então, eu tinha facilidade de ficar ali sentado no computador, até porque um moleque de 17 anos vai ter facilidade mesmo, né? Não tem jeito. Então, acho que
foi bem natural ali. Não diria que o curso, alguma coisa do web design ajudou, não. Na opinião de quem estudou um pouquinho que seja de web design, qual software foi melhor em 2010? O do Full Tilt, que era aquele negócio todo gamificado com os bonequinhos, ou o do PokerStars, que era mais sério, mais limpão, mas com aquele lobby todo completão? Eu sei que tem muita gente que acho que até a maioria que preferia o do Full Tilt, né? Uhum. Mas eu preferia o do PokerStars ainda. Eu gostava mais dessa objetividade do PokerStars. Eu jogava no Full Tilt também, mas eu me sentia melhor jogando no software do PokerStars ainda. Bacana demais. Mas agora voltando à ligação do PokerStars. Quando eles ligaram para sua mãe, ela sabia que você jogava? Sabia. Não tinha nenhum constrangimento em casa, não era problema nenhum? Não, assim, no começo foi problema, né? Porque eu tinha 17 anos e tava na escola ainda e tava jogando poker. Até aí, em 2009, eu saí da escola em 2009, então até 2009 ali eu jogava pouco, mas já jogava dinheiro e tal, ali ela nem sabia que eu jogava dinheiro, ela sabia que eu tinha um jogo no computador ali que eu tava jogando. E a partir de 2010, sim, porque eu não tinha mais escola. O que sua mãe espera que você vai fazer? Procurar um trabalho. Então... ali teve um pouco de problema, né? Tipo, ela acordava pra trabalhar às 6 da manhã, eu tava no computador jogando poker. Tipo, chegou ao ponto de ela falar, você tá doente, eu vou te internar. Você tá fazendo todo dia às 6 da manhã jogando esse jogo de carta aí no computador, totalmente compreensível também, né? Então, não vou nunca julgar meus pais por isso, minha mãe por isso. Mas foi um período bem curto ali. Então, nessa época da ligação, já tava jogando há um ano ali, ela sabia há uns 6 meses que eu jogava, já tinha sacado dinheiro, já tinha começado a mostrar que era um jogo de habilidade, mas então não teve tanto problema, né, ali naquela época ainda. Antes teve um pouco, mas nessa época já não tinha tanto, não. Tinha assim, né, da pressão, né, vai ficar nisso, mas não tanto. E, João, o que você fez quando eles fecharam sua conta? Faltava quanto tempo pra você fazer 18 anos? Faltavam 3 meses. Então, cara, eu perdi tudo, né? Eu tinha meu bank lá já, como eu disse, ali uns $6.500 de bank, que já tinha sacado alguma coisa. Cacete, né, cara? É muita grana, pô, né? Muito. Tipo, eu tinha 17 anos, 2010, $6.500 era mais do que é hoje. Sim. Talvez não nesse dólar de hoje, né? Que o dólar tá bem alto. Mas enfim, era muito dinheiro ainda, né? E principalmente pro moleque de 17 anos. E eu perdi tudo, né? Perdi ali, então... Não tinha mais com o que jogar. E eu nunca tinha feito um depósito, nem nada. Tipo, tudo coisa de free roll. Nunca depositei R$1 num site de poker. Daí que nisso eu conheci eu comecei. Eu era muito fissurado em poker. Eu ficava vendo todos os caras jogar ali, o Caio Pimenta, o GT, aquela turma que matava na época. O Caio Peçanha tava começando a aparecer ali como um fenômeno. E eu direto assistia ele. Eu mandava um vamos ali no chat. E ele percebia, né, que eu tava sempre vendo. Ele falou, pô, mano, me adiciona no MSN na época. Não era nem Skype. Pega meu MSN aí. Eu adicionei ele, tipo, todo dia eu falava com ele, a gente foi ficando amigo, e tinha o ranking Super Poker nessa época, não sei se você lembra, ainda Card Player também ali. Lembro demais, o ranking Super Poker tinha um live e um online. No live tinha uns caras que inventavam torneio em clube que não existia pra poder subir no ranking. E no online não tinha escape, porque no online tinha que mandar o print lá, né? Ele acabava batendo nos Sharkscope da vida, não tinha jeito de inventar. Exato, e meu trabalho era esse, o Peçanho pediu pra mim, porque era manual, né, você tinha que mandar torneio por torneio, os torneios online, e o Peçanho jogava, tipo, era absurdo o volume que ele fazia nessa época. Ele fazia 8 mesas finais por dia, tipo, era um negócio absurdo, assim. Como ele não tinha tempo pra ficar mandando, né, esses resultados pro ranking. Então ele falou, mano, você não quer mandar pra mim os resultados? Eu te dou aqui, eu não lembro quanto que era na época, sei lá, eu te dou aqui $50 por mês, você manda pra mim todos os resultados, sei lá, 20 por semana, não lembro como era. Eu falei, pô, óbvio, né? Falei, vou começar a fazer meu bank novo com isso, né? Então eu tinha esse trabalhinho aí que eu fazia pro Peçanho, e mandando ele, cara, era trabalhoso, era muita coisa. O cara era uma máquina. Aí, paralelo a isso, eu peguei um pouco desse dinheiro que ele me pagava e assinei na época a TV Poker Pro também. Então eu fiquei 3 meses vendo vídeo atrás de vídeo da TV Poker Pro ali, do Akari, tinha na época do Amarula, do Vovô Léo, aquela turma das antigas ali. E eu simplesmente assisti tudo nesses 3 meses. Tudo o que tinha eu assisti. E foi isso, nesses 3 meses. Foi estudo e fazendo esses pequenos trabalhos pro Peçanho ali e ansioso, né, pra conta voltar. Não joguei poker em nenhum momento.
Nem outros sites, porque tinham sites com um grau de vigilância muito menor, né? Você tinha ali, em 2010, você tinha Best Poker, tinha um monte de site com a vigilância muito menor, um monte de rede, que tudo que eles queriam era jogador para eles darem um rakeback monstruoso. Tinha o Everest, né, que inclusive foi o que eu comecei a jogar, foi no Everest. Não, mas eu não joguei, em nenhum momento eu pensei em fazer. Eu falei, já fiz merda, já me fodi fazendo merda aqui, perdi o dinheiro e não vou fazer de novo. Vou pegar esse tempo, vou estudar aqui e quando eu voltar eu vou pra cima. Faço uma cavalada ali, que foi o que eu fiz, inclusive, na Pokermania na época ali, e vou tentar fazer o certo agora. Pokermania é a comunidade do Orkut, correto? Exato. Saudosa Pokermania. João, você nasceu malandro, velho? Porque eu te conheço de menino, né? Eu te conheci em 2010, você era um menino. Você já tinha malandragem toda de jogo, quer dizer, já tinha aquela malandragem do Stetson e tal, e eu ando chamando os entrevistados, muitos de malandro, essa turma das antigas, recentemente, e outro dia eu falei, porra, eu tô chamando os malandros qualquer hora, os caras de malandro, qualquer hora eu vou ofender alguém. Mas era, né, velho? Pô, ofender, cara, tipo, eu ouvi de você que eu sou um malandro, puta honra, tá maluco? Colocar Stetson na mesma frase, pô, tá maluco, é puta de uma honra. O Stetson que é o malandro oficial, né? Exatamente, o pai dos malandros, né? Então, cara, não sei, malandro não sei, eu sempre tive facilidade com jogos, assim, tipo, essa malandragem, né? Já me ajudou desde o começo ali. Tipo, tudo que eu me propus a jogar de poker desde os meus 17 anos ali, quando eu ficava pulando de cash, de Omaha pra torneio, pra City, todos eu acabava sempre não ganhando muito, mas sempre me virava ali e acabava ganhando, não perdia. Sempre tive essa facilidade, assim, de entender rápido como funcionava. Então, isso me ajudou desde o começo. Então demorou um tempo para você entender que você deveria ser um jogador de torneio. Quer dizer, você passou por cash, passou por MTT, pelo live eu lembro que você passou, com certeza, e naquele começo foi uma coisa confusa. Quer dizer, que momento que você resolveu que você ia para o torneio? Todo mundo que começa não sabe muito bem, né? Mas eu tive sim esse momento de ficar pingando ali Eu queria ir onde eu ganhava dinheiro, onde eu via que dava pra ganhar dinheiro, assim. Eu não tinha muito amigo jogador de poker, eu tinha os amigos da Pokermania lá, da comunidade do Everest Poker também, do Orkut, que eu tinha mais proximidade ali, uma galera bem antiga do jogo. E o meu ídolo era o XT na época, né, que matava ali no Everest. Então eu procurava o que dava dinheiro. Então eu comecei jogando torneio, né? Comecei jogando free rolls ali, pegava os free rolls do Everest, fiz o meu primeiro dinheiro no free roll. Mas como eu tinha um computador em casa e não tinha muito tempo pra jogar. Porque, obviamente, meus pais usavam computador também ali e tal. E ou jogava de madrugada os torneios, ou jogava outra coisa, né? Jogava Cast, Tingol, daí de primeiro eu fui pro Cities. Comecei a jogar City no Everest ali. Fazia um dia ali bem pequeno ali, pra crescer o bankroll mesmo. Um dos meus amigos da comunidade do Everest ali, o Bruno Chauchet, ele jogava cash. Ele falou, mano, vai pro cash, você vai ter mais tempo você vai ter como jogar há pouco tempo ali, já que você não tem o computador sempre livre pra você jogar e tal. Daí eu fui e comecei a jogar cash no Everest também. Inclusive, meu primeiro saque na história do poker foi de cash, cara. Foi jogando PLO no Everest, sem que fazer a menor ideia do que eu tava fazendo ali. Nem você, nem ninguém, né? Nem eu, nem ninguém, né? Exatamente. Mas foi o meu primeiro saque ali. 2010, ali no começo do ano. De fevereiro, março ali de 2010 pra frente, eu já comecei a ter mais tempo no computador em casa ali e tal. Meus pais já estavam entendendo. Eu já pedia, posso ficar esse dia jogando aqui e tal. Eles deixavam. Então eu comecei a jogar. Eu gostava mais de jogar torneios. Então eu comecei a jogar mais torneios mesmo. Eu jogava no Everest, eu passei meu bank todo pro PokerStars pra jogar torneios. E comecei a jogar torneios no PokerStars. E aí nunca mais parei. Evidentemente, na hora que te tomaram $6 mil, você já tinha sacado ali $1.500, $1.000 que seja, já. Um computador e já tinha um computador exclusivo seu, né? Sim, ali eu comprei um notebook na época ali, ficava mais fácil de jogar. Bacana demais. João Otávio virou João Fera. De onde que veio o apelido João Fera? Pois é, cara. Como eu te disse, eu queria ser jogador de futebol, né? Então tinha muito daquele negócio da boleiragem na época ali, que era um boleirão, queria ser boleiro, então era fera pra cá, fera pra lá. E eu chamava todo mundo de fera, aí teve gente que começou a me chamar de fera porque eu falava muito fera, e na hora de fazer o nick ali, falei, João Fera, né? Coloquei, eu não gosto muito do meu nick, mas pegou, né? Não tem jeito.
Me conta um negócio, você era bom de bola? Bom de bola mesmo? Eu perguntei isso pro Pitão e pergunto pra você. Dava pra... Aliás, perguntei pros seus 2 sócios. Pro Pitão eu perguntei pra ele se dava pra viver de bola. Pro Padilha eu perguntei pra ele se dava pra viver de música. Pra você dava pra viver de bola? Cara, acho que não, viu? Assim, eu acho que no fundo, assim, eu acho que sim, na verdade. Porque eu me achava muito bom, eu era muito bom, assim. Mas eu não era craque, não era aquele fora de série. Mas eu era muito dedicado, sabe? Tipo, no campo, ali jogando. Quando eu jogava campo, eu era muito dedicado. Eu não parava. Tipo, era aquele cara 100% dedicado no jogo. Eu percebia que eu era um pouco mais inteligente do que a média que jogava futebol, assim. Tinha os mais habilidosos, etc. ali, mas eu me achava, pelo menos, mais inteligente que os outros. Então, acho que se eu tivesse focado e corrido mais atrás, poderia viver de bola, mas com certeza não seria esses salários astronômicos aí. Eu não ia estar naqueles 5% que ganham muito dinheiro. Eu ia poder até viver de bola, mas não ia ser uma vida tão boa quanto a galera imagina de jogador de futebol, assim, que não é a realidade, né, do futebol. Você já entendia que a inteligência e a disciplina eram diferenciais o suficiente para futebol? Quer dizer que, porra, o Atlético tem aquele lateral direito, carregador de piano, que ficou aqui 20 anos, tem os Paulo Roberto Prestes da vida, que ficaram aqui uma vida e que não eram aqueles talentos. Você tinha essa consciência na época? Tinha um pouco, cara, porque eu não sei se era tão consciência disso ou se era a percepção que eu tinha de que, não sou o melhor falando tecnicamente, eu não sou o mais habilidoso, mas, pô, fisicamente eu era muito bom, que, tipo, eu era bem magrinho, assim, cara, eu era muito rápido, corria muito, e mesmo magrinho eu sabia usar corpo, essas coisas, assim, então eu tinha consciência que, assim, eu não ia ser o melhor tecnicamente lá, não ia ser mais habilidoso, mas o jeito de me destacar seria esse, né, de fazer mais que os outros, de correr mais que os outros, etc. Não sei se era consciência ou se era tipo, pô, tá, beleza, o único jeito de eu me destacar é esse. Se era a percepção mesmo. Bacana demais. E aí você vem pro pôquer onde você tem um grande talento, mas o apelido de João Fera, segundo me confessou Felipe Fio, nosso amigo em comum, que aliás outro dia estávamos no casamento dele, me confessou que João Fera durante um período virou João Férias. E aí eu fui confirmar a história com o Pitão. O Pitão falou, cara, o apelido dele era João Férias, porque quando ele jogava ele ganhava. O foda era ele jogar. Então, cara, pra você ver. Primeiro, acho que foi o Bruninho Calaucci que falou numa entrevista pra você que ele era o jogador de pôquer menos viciado do Brasil. Sim. Depois o Zinhão falou, não é o Bruninho, era eu, porque eu também não sou nada viciado em jogo, e eu tô aqui pra rebater os dois e falar, alguém aqui teve apelido de férias entre os dois? Não teve, né? Então acho que já tá claro quem que é o jogador de pôquer menos viciado em jogo do Brasil. Vale apontar para os nossos ouvintes o seguinte, isso aí evidentemente não fui eu que te contei, nem ninguém que te contou, foi você ouvindo o PokerCast. Obrigado pela honra, é uma grande honra te ter como ouvinte. Então, eu era bem indisciplinado, assim. Então eu peguei muitas fases de ficar ali algum tempo sem jogar, ou jogando muito pouco. Hoje em dia eu melhorei bastante isso, né? Até porque hoje tem o time, etc. Tem que trabalhar, não tem jeito. E entendi que tem que trabalhar, né? Que a água bate na bunda ali, você não vai ganhar sempre. Aí você fala, vou ficar de boa aqui, daqui a pouco eu volto a jogar lá e ganho. Né? Não é bem assim, não. Você volta lá, não ganha, e fala, ih, rapaz, deu ruim. Então eu já aprendi já. E a disciplina era só para jogar ou para estudar também? Quer dizer, nesse período que você não tinha muito saco para jogar, se eu fosse chutar, eu diria o seguinte, que quem não tem saco para jogar, estudar é que não vai mesmo. Perfeito, né? Não estudava nada, não jogava nem estudava. Uhum. Eu só tava estudando enquanto eu tava jogando. Quando eu tava jogando lá na semana, eu pegava um dia pra estudar ali, um dia que se eu tivesse num time, assistia o coach do time, etc. Mas enquanto eu não tava, não. Se eu ficasse um mês sem jogar, eu ficava um mês sem ver poker, sem nada. Tipo, completamente indisciplinado. E as férias vinham geralmente depois de Big Hit. Nós tivemos essa pergunta, essa semana eu fiz uma live fantástica com o Bernardo Shark, que foi super generoso com o PokerCast. Depois de 3 entrevistas, ele ainda fez uma live de pergunta dos ouvintes. Que homem, né, cara? Legal demais. E alguém fez exatamente essa pergunta. Falou, cara, depois de dar o Big Hit numa série, eu não consigo manter o foco. No seu caso, era depois do Big Hit que você dava uma freada? Então, não era porque eu nem tinha Big Hit quando eu fazia isso. Uhum. Mas era quando eu tava melhor de dinheiro ali, né? Tipo, quando eu pegava uns 3 meses bons ali, ganhava dinheiro e acabava
acabava dando uma desfocada ali. Não chegava a ser por causa de Big Hit, não. Mas depois que eu tive o meu Big Hit, o primeiro ali, o Sunday Million, sim. Foi em março de 2016. De março de 2016 a dezembro de 2016, me vira um pouco no Poker Stars. Que sensacional, cara. Voltando a citar o Pitão, uma das coisas que ele me falou é o seguinte, cara, o Fera é o Finazzi do pôquer, ele jogou em todos os times, ele passou por todos os times. E aí veio uma pergunta fantástica de um ouvinte, que foi o Alailton Mendes, que perguntou o seguinte, qual que era a importância para você, e aí eu vou querer que você conta a passagem de time por time, mas eu queria tratar sobre um assunto que eu nunca tratei no PokerCast, desde a volta dele no Super Poker, que é o Akari Team do Tatuapé, que era onde era o QG da TV Poker Pro ali. Eu lembro muito bem de vocês lá, com Vini Marques e aquela turma lá em cima, todo mundo com o Pita, se não me engano, lá ainda olhando. Conta pra gente um pouco de como é que era aquela vida lá, porque era mais ou menos um internato de pôquer ali, ao vivo, num formato que ninguém mais faz, né? Sim, na época tinha a gente e tinha a Poker Villa, né? Eram as duas que tinha ali. Sim. E a gente era a parte pobre, né? A Poker Villa lá no Guarujá, lá no Puta Mansão, e a gente no sobradinho do Tatuapé, né? Tipo... Enfim, mas nada a reclamar, né? Meu berço no poker. Enfim. Eu até brinco com essa questão do Akari Team, que eu fui o primeiro. Eu, obviamente não teve, né? Mas um primeiro. Teve ali a primeira turma, mas eu brinco que eu fui o primeiro jogador do Akari Team, porque não tinham ainda divulgado quem seriam os jogadores, né? Na seleção, lá teve toda uma seleção. O Akari falou dois nomes numa transmissão do WSOP na ESPN. Uhum. Ele falou os dois primeiros nomes que tinham sido escolhidos e ele falou o meu primeiro. Então eu falo, eu fui o primeiro escolhido, sou o primeiro jogador da história do Akari Team. Não tem a menor dúvida, inclusive vai na descrição do programa. João Fera, campeão do W Cup, campeão do primeiro jogador da Akari Team. Enfim, cara, sobre a Akari Team era assim. Foi em 2010 isso, né, quando eu tava lá jogando por conta, no final de 2010, inclusive isso, meu primeiro ano de poker sério ali, né, e eu acompanhava a TV Poker Pro ali, o Vitão Micro, né, que tinha um programa todo dia dele lá na TV Poker Pro, aliás, como conseguia, né, todo dia um programa ali, como entrevista, etc. Uhum. E num dia na TV Poker Pro, acho que foi no Vitão Micro, o Akari entrou lá e falou, galera, vou fazer um time de poker, vou passar aí as informações e tal, e eu já tinha meio que uma amizade com o Vitão, que eu já tinha participado do Vitão Micro e tal, a gente fez uma amizade pelo Twitter ali, na verdade, e eu falei, pô, Vitão, eu vou me inscrever e, velho, fala com o homem aí, velho, me ajuda aí. Faz aquele lobby pra nós aí, velho. Eu preciso estar nesse time, eu quero aprender com ele. E aí ele fez uma seleção, né? Soltou uns nomes. E esses nomes teriam que ir lá no Tatuapé, onde era a TV Poker Pro, né? Onde eram os estúdios da TV Poker Pro. E fazer uma entrevista, tipo uma entrevista de emprego mesmo ali. Uma coisa, tipo, totalmente surreal hoje, né? Tipo, você vai pensar, o cara vai entrar pro time de poker, ele tem que pegar um trem e ir pra uma entrevista. Uhum. Ao vivo ali. E eram algumas perguntas lá e 3 perguntas técnicas. Cheguei lá, nesse dia tinha jogador tipo Vitor Esbriça, que já era jogador, já era mais conhecido na época, né, já era bem mais das antigas, mas tinha tipo o Cássio Pá, que tava lá também pra fazer a entrevista, que tá matando hoje aí também. Tinha uma galera que continuou. Aí fiz a entrevista, nesse dia eu conheci o Vico Scarpini também, que hoje é um dos grandes instrutores do 4Bet lá também, né, das turmas de cima. Ele e o Vitinho Rangel. E eu fiz a entrevista e tal, voltei. E, cara, depois de um tempo, ele escolheu. Foi essa história da ESPN que eu contei. E a gente ia começar ali mais ou menos em fevereiro, acho que de 2011. E era um QG, né? Como você disse, uma casinha lá no Tatuapé. Tinha os computadores ali numa sala de grind, um quarto que na verdade não era nem pra gente dormir lá, a ideia era tipo um escritório mesmo, era só pra gente de São Paulo, e a gente ia e voltava, né, ia lá, grindava como se fosse um trabalho e voltava no outro dia. Só que, cara, eu moro muito longe do Tatuapé, eu moro em Carapicuíba, em São Paulo, que é do outro lado, extremo oeste pra extremo leste lá, Tatuapé, é muito longe. E eu não tinha nem carro na época tal, e muitos dos jogadores também. O Vitinho era de Jundiaí, o Vico era de Campinas, então não tinha como, né? A gente falou, cara, a gente vai ter que dormir aqui, não tem jeito. Uhum. Daí acabou virando o que virou, né? Ele, o Crespo na época, era eu, o Rodrigo Crespo, o Vico Scarpini, o Vitor Rangel, o Vini Marques e o Eduardo Marra, a primeira formação do Akari Team. Então a gente começou a dormir lá, cara.
E, pô, a gente virou meio que, como eu disse, a Poker Vila dos pobres ali, né? A gente tinha uns colchãozinhos de ar ali até no começo, depois a gente foi estruturando melhor, né? Mas no começo eram uns colchãozinhos de ar ali que a gente tinha, dormia lá, discutia poker o dia inteiro, grindava. E aí, na quinta, depois do grade, eu voltava pra casa, ficava sexta e sábado em casa e voltava pra lá no domingo pra grindar. E era meio que a rotina nossa ali que morava aqui longe, né? O Vini Marques, obviamente, que morava em São Paulo mais perto ali, tinha carro, tudo, ele já ia e voltava todo dia, o Marra também. E tinha o Notoli também, né? Que era o ADM do time lá, que também ia e voltava todo dia. E aí era mais ou menos isso, cara. Pô, eu comecei a entender o poker de verdade mesmo ali, né? Tipo, eu grindava com o Vini Marques do meu lado. O cara olha o tanto de tempo que ele tá aí jogando, dando aula e vencendo, né, no poker. O cara é um monstro do poker da história do Brasil. Então, ter aquele cara do meu lado ali, pra mim era um sonho, né? Ter aulas do Akari também. Então, tipo, era muito, muito sonho pra mim mesmo. E foi onde eu comecei a realmente aprender o que era poker. Foi meu berço ali. João, se você me permite fazer uma correção, você falou de uma casinha, mas era uma casinha, a área do time, né? Que era aquele andar de cima, aquele andar todo lá de cima. Mas a casa era uma casa gigante, se bem me lembro dela, que ela tinha lá embaixo uma mesona de pôquer, que eu acho que nunca foi usada, né? Exceto para vídeo, mas ela tinha uma sala, outra sala, aí você descia lá para baixo, ficava onde o Adriano Akari trabalhava com... Quer dizer, era grande o espaço lá, né? Então, essa casa que você está falando era os estúdios da TV Poker Pro, não era a mesma casa do QG. Era na rua de trás a casa do QG. A casa do QG era um sobradinho que tinha a casa de cima, era a casa que o Akari morou com a mulher dele, que era em cima da casa da sogra dele. Uhum. Era a parte de cima da casa. Era uma casa em cima de outra, né? E, então era só a parte de cima mesmo, que era pra gente grindar. O QG era na rua de trás, era na outra rua. Aí sim, era uma casa bem grande, que era tudo isso aí que você falou, mas o QG mesmo era essa casa pequena em cima da casa da sogra do Akari, que ele tinha morado lá antes. E, cara, eu achava que era tudo uma coisa só. E você foi nas duas, né? Fui nas duas. Sim. Eu fui nas duas e na pizzaria, né? Na fantástica pizzaria de lá. A Vera Cruz, né? A Vera Cruz. E a paz reinava nessa casa? Na grande maioria do tempo, sim, né? Não tem como, né? Sempre tem uns atritos ali, um monte de homem morando junto, jogando ali, passando 24 horas por dia junto, não tem como. Sempre não, mas rolava algum estresse alguma vez, mas tipo, nunca brigamos assim de ficar um sem falar com o outro, nem nada. A paz reinava, dá pra dizer que a paz reinava. Dava para escapar para tomar uma cerveja, quer dizer, dar umas escapadas de lá da casa, porque a hora que vocês estavam juntos era aquela, ao contrário de hoje em dia que todo mundo se encontra nos eventos, né, no BSOP, mas na época vocês estavam ali o tempo inteiro grindando, dava para dar uma fugida, beber ali em volta e... Dava muito, né? Acho que depois do jogo depois de jogar, o que a gente mais fez foi ir pra bar, tomar cerveja, beber ali. Toda quinta a gente ia no Hangar Beer, que você deve ter ido já também. Foi o Vitão que... O Vitão saía da TV Poker Pro, que ele tava lá trabalhando, passava ali, né, pegava a gente ia pra esse bar toda quinta ali. Então, pelo menos toda quinta a gente tava tomando uma. Às vezes, também nos outros dias a gente saía, parava de jogar um dia mais cedo ali, uma terça-feira, ia pra algum bar, pra alguma coisa assim. Então, dava bastante. Uma escola que o ensinamento gerou frutos grandes para todos nós também, né? Que é todo mundo muito profissa na cachaça. Sim, a galera é forte. João, quem que tinha talento daquela galera inicial que você olhava, você falava, esse cara é um puta talento gigantesco e que sumiu do jogo e que você nunca mais teve notícia? Daquela casa, você diz, do Akari, tinha? Sim. O único que não joga mais hoje, dessa época, dessa turma toda, é o que eu achava mais talentoso. Ele é bem irônico, assim. Era o que eu achava melhor, assim, o cara que pensava, e realmente ele era o melhor. Ele pensava o jogo mais à frente do que a gente. Ele tava à frente. Era o Crespo, o Rodrigo Crespo. Ele parou com o jogo. Ele, depois que eu saí do Acaritinho, ele continuou mais uns 2 anos, eu acho, ainda. Por algum motivo, não sei, ele não engrenou, mas ele desistiu. Mas os outros, cara, estão todos aí, né? O Vini Marques, não precisa dizer, né? Impressionante, né? Exatamente. Você estava falando os nomes. Repete os nomes para mim, por favor. Você falou Marra, né? Que continua jogando também. Aí, acho que mais live ele joga ainda. O Vini Marques, que todo mundo conhece. O Vico Scarpini e o Vitor Rangel. Os dois, né, são hoje instrutores do Forbet. E dessa época eram esses, né? Eu não tô esquecendo ninguém.
Não tô. É porque depois tem o Padilha entra no meu lugar, inclusive, no Caritim. Eu sou irmão do Padilha, a gente é muito amigo. Eu conheci ele lá no QG do Caritim, porque depois que eu saí, eu passei a frequentar lá às vezes ainda. Mas ele entrou na segunda formação. Quando eu saio, ele entra. Então eu não tive essa vivência com o Padilha no Acaritim. Mas os outros todos, tirando o Crespo, todo mundo deu certo, cara. Foi uma escola boa, né? Porque todo mundo deu certo. O Crespo não deu certo porque parou de jogar, porque ele era muito bom também. Bacana demais. E aí você sai do Acaritim. Que ano que você saiu? Eu saio ainda em 2011, eu não durei muito, cara. Porque tinha esse problema de que a gente só podia jogar de lá. Uhum. A gente não podia, por exemplo, não podia vir pra casa e fazer uma reta da minha casa. Era proibido isso. A gente só podia jogar do QG. Você sabe por quê? Cara, era coisa do Akari. Não sei, na época ali ele era a regra que ele colocou. Na época ele deve ter explicado pra gente do porquê ali. Acho que era a ideia que ele queria, era de ideia de a gente estar sempre junto jogando mesmo. Tipo, se ele liberasse pra um jogar de casa, daqui a pouco ia estar todo mundo jogando em casa, sabe? Uhum. Então, acho que era mais ou menos essa a ideia. E então isso era muito ruim pra mim, cara. Eu tinha 18 anos, na época do Caritim tinha 18 anos. Pô, eu tinha namorada na época, tinha minha família, obviamente, né, longe aqui. Tudo que eu tinha que resolver, médico, sei lá, tudo era por aqui. Então, assim, eu ficava de domingo a quinta lá, porque não dava pra ficar indo e voltando de pegar um metrô e um ônibus todo dia ali. Um trem, um metrô e um ônibus. Não tinha como. Todo dia pra ir jogar poker. Então, a gente dormia lá, como eu falei. Aí eu tinha o quê? Sexta e sábado pra fazer tudo que eu tinha pra fazer na minha vida. Fora off poker, eu tinha que resolver na sexta e no sábado. Pô, pelo menos um desses dias eu tinha que dedicar a namorada ali, né? Tipo, geralmente era o sábado. Então sobrava sexta. Aí começou a ficar um pouco pesado pra mim. Eu pedi pra ele, fiz reunião com a Kari pra gente poder jogar de casa. E ele falou: cara, não dá. Se eu liberar pra você, eu vou ter que liberar pra todo mundo, etc, etc. Eu entendi e tal. Fui 100% sem briga ali, tipo, completamente na boa. A gente encerrou o deal e eu parei de jogar pro Acaritim. Isso foi em agosto de 2011. Agosto de 2011. E aí, em agosto de 2011, você tá na rua, quer dizer, você não tá mais jogando stakeado. Imagino que você já tinha um bankroll, você não abandonou o barco completamente descalço, né, desprovido ali. Não, né? Então, na época, eu já tinha aquela amizade antiga com o Caio Peçanha, que eu comentei aqui. Uhum. Aí comentei com ele que eu tinha saído e tal. Cara, isso foi, eu acho que 2 dias depois de que eu saí do Acaritim. Eu comentei com ele e ele falou: cara, joga pra mim. Vem jogar pra mim, Sport. Joga da sua casa aí, vamos fazer um deal aqui, cara, e vamos junto, joga pra mim. Eu não tenho time, mas, pô, te conheço e tal, você vai jogar pra mim. Falei, pô, peguei. Não tinha como negar, né? O cara tava destruindo, era aquela época que ele tava destruindo. Sim, era o novo gênio, inventando como é que jogava, reinventando como é que jogava poker. Eu marquei uma entrevista com ele pro PokerCast na hora que eu peguei pra entrevistá-lo. Ele devia estar jogando umas 26 telas, não conseguiu dar entrevista. Aí eu remarquei a entrevista, ele deu a entrevista grindando também. Cara, e eu lembro nessa época, eu era muito amigo dele, e foi mais ou menos nessa época que eu não podia jogar, eu acho, ali, ou quando eu tava no Caritim, acho que foi antes ainda de eu entrar pro Caritim, você fez a entrevista com ele, e cara, eu tipo, nossa, mano, você fez a entrevista com o Calil ali, eu quero muito ver, eu ouvi. Enfim, aí eu fui jogar pra ele, cara, e, pô, no começo deu bastante certo ali, eu tava ganhando bastante com ele ali. E, cara, 18 anos, né? Eu tinha que fazer alguma coisa, alguma porcaria, né? Alguma merda. Ele dava muita liberdade pra mim, pra eu jogar o que eu quisesse, assim. Ele falava, cara, se você não quebrando o bank que eu te dei aí, cara, que o nosso dinheiro, você pode jogar o que você quiser. Uhum. Enfim, às vezes ele ficava do que eu queria. Eu queria jogar lá até 55, ele, pô, joga um Sunday Million. Eu, não, pô, $200, você tá louco, não vou pôr $200 no torneio e tal. E, enfim. Acabei que na época eu virei a chavinha, não sei o que aconteceu, e eu comecei a jogar fora do bank. Ele, cara, também tinha uns problemas, não tava tão bem de cabeça, meu namoro tava meio conturbado na época ali, eu comecei a jogar sem cabeça, aí jogava que não devia, acabei que eu comecei a despencar, meu gráfico começou a despencar ali. E ele veio conversar comigo, conversei com ele ali e tal, ele falou, cara, beleza, vamos tentar aí de novo, uma segunda chance, não sei o que. E aí sim, eu continuei, fui bem de novo ali e tal, e chegou o momento que, de novo, eu já tava sem cabeça e tal ali, e a gente falou, é melhor a gente, sem briga de novo, ele entendeu, não brigamos, mas eu tenho consciência de que eu não fiz da melhor forma ali, que eu tava sem cabeça e jogando, não tem como dar certo, cara, é impossível dar certo. E daí a gente encerrou o deal também ali, cara, só que ali eu fiquei meio
Foi um momento meio difícil pra mim, porque eu encerrei um deal com um cara que era muito bom mesmo, que me dava maior confiança, que eu tinha consciência de que eu não tinha levado da melhor forma, e, cara, ao mesmo tempo eu tava terminando o namoro ali, tava uma época meio difícil ali e tal. Acho que eu fiquei uns 2 meses sem jogar poker ali, depois que eu encerrei com ele, um mesinho ali e tal. João, você me permite falar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho do Peçanha? Você que viveu a carreira do Peçanha. Ele era o gênio que todo mundo entendia? Quer dizer, de onde que veio o que ele entendeu e como é que era para você acompanhar a reta final de um grind de um cara que só ele, que primeiro o seguinte, como todo gênio, no momento que ele estourou, ele era chamado de idiota em todas as letras, né? Ah, sim, com certeza. Quer dizer, as pessoas chamavam ele de idiota, o cara que dava raise com 5 blinds, da raise fold, né? E as pessoas não tinham o menor constrangimento de chamar ele dos piores nomes, especialmente aquela comunidade inicial do poker que todo mundo se sentia meio dono do jogo, e você tá vivendo lá. Conta pra gente, primeiro, a sua impressão e segundo, a impressão dele desse feedback externo que ele recebia, cara? Cara, a minha impressão é que acho que é a mais óbvia possível, assim, do que acontecia naquela época, né? Ele estava à frente do tempo. Assim, na época, na verdade, a gente não tinha essa impressão na época, né? Porque se eu tivesse, eu também estaria à frente do tempo. Mas depois a gente foi ver, cara, ele estava à frente do tempo. Muita coisa que ele fazia naquela época, a gente foi descobrir que era bom pra caramba fazer depois, tipo, muito daquelas coisas. E, cara, a impressão que passava dele, a impressão não, a certeza, ele não tava nem aí, cara. Ele aprendeu a jogar um jogo que ele foi autodidata e ele tava à frente do tempo, porque ele é muito inteligente, ele é genial, e ele não aprendeu poker vendo videozinho de outra pessoa, ele aprendeu poker jogando, então tudo que ele aprendeu foi ele ali, então ia ser diferente mesmo. Só que, cara, o cara era tão inteligente que ele conseguiu masterizar a parada de uma forma que ninguém tinha feito ainda, assim, no poker online. E, cara, ele via as críticas, ele dava risada, a galera metia o pau no Mais EV lá, não sei o quê. Ele mandava, a gente conversava no MSN, cara, ele dava risada, ele falava, os caras não pegam uma mão específica minha aqui, que não sabe o que eu tava pensando, se era fim de grind, se eu tava queimado, não sei o que, então lá, falando que eu sou donkey, que não sei o que eu sou runador, e meu gráfico só sobe, tipo, ele não falava isso lá, ele não era arrogante, não era tipo o cara arrogante, falava, galera, vocês estão falando merda, eu tô ganhando, foda-se vocês. Ele nunca aparecia, você sabe bem, ele não aparecia na mídia pra falar isso. Uhum. Mas, cara, ele tinha consciência de que tava todo mundo viajando pesado ali e que ele tava. Se o gráfico dele tava subindo daquele jeito é porque ele tava fazendo certo. Tipo, ele não ligava, ele simplesmente não ligava, cara. E tipo, eu admirava demais isso nele, porque eu era amigo dele, eu queimava de vendo os caras falando as merdas dele lá e tal, e ele nada, cara, ele tranquilo. É mais um fator, assim, que tem que admirar nele, cara. Uma das pessoas mais incríveis que eu conheci, assim. E você tá falando da crítica no Mais EV, mas tinha crítica no 2+2, né, cara? A crítica era mundial, quer dizer, o cara tava descobrindo, revolucionando um pouco, e ele ganhava tanto que ele chamava a atenção dos gringos, né? Sim. Não tinha como não chamar, né? Mas assim, era essa repercussão da galera falando essas bobagens era internacional, era mundial. E aí terminamos o namoro e fomos embora do Peçanha. Quando que é isso e qual que é o próximo plano da vida? Não é terminamos, é aquele, sabe, termina e volta. Uhum. Mas que uma hora vai terminar mesmo? Você sabe que vai, você fica tentando. Isso foi na virada do ano ali, cara, foi em janeiro de 2012, mais ou menos, ali. Porque eu sei que em fevereiro de 2012 eu entrei pro Steel Team. Inclusive, teve uma coisa que eu ouvi da entrevista do Geraldo, que vocês estavam falando, que os primeiros 2 times do Brasil foram o 4Bet e o Akari Team, né? Mas o primeiro foi o 4Bet, obviamente, só que o Steel e o Akari vieram na mesma época ali, porque na época que eu tava naquele processo de seleção pro Akari Team, o Diego Kipp, na época, me chamou pra participar do Steel. Ele me convidou, e eu não fui por causa do Akari Team. Então tava os dois começando ao mesmo tempo ali, Steel e Akari Team. Então, em fevereiro de 2012, eu conversei lá com o João Bauer e entrei pro Steel Team. Eu ainda não tava, eu tava namorando ainda, tava nesse vai e volta e tal. Não tava com a cabeça muito boa pra jogo ainda e fui jogar pro Steel Team. O Steel tinha uma questão meio Akari Team no sentido de que os jogadores iam pra caramba pra Goiânia, né? Quer dizer, eu lembro do Pitão indo direto pra lá quando tava jogando. Então era o seguinte, você jogava de casa, mas volta e meia vocês estavam um time reunido, que aliás era um time também que era absolutamente à frente do tempo e genial. Nós estamos falando de João Bauer, Diego Kipp, Larissa Metran, se não me engano, o Evandro, o Vitói. Isso.
Eram esses quatro. Eram esses quatro do time. Cara, mas tinha uma seleção naquela época, né, cara? Era muito bom o time em si dos jogadores, né? Tava todo mundo voando na época. O Doug voando, o Lirola voando, o Pitão voando, o Pio Limeira voando. Nossa, tinha muita gente boa no time na época. E essa questão dos encontros e tal, cara, eu nunca fui pra Goiânia, eu não cheguei a encontrar eles. Tinha muito isso, tinha os encontros do time, só que eu não fui. Até por não ter dinheiro, às vezes, assim, eu não ia. Mas, cara, rolava direto, eles estavam sempre em Goiânia, eles tinham QG em Goiânia também, né? E, pô, o Pitão tava toda hora lá em Goiânia com os caras. Mas eu acabei não participando muito, não tive essa vivência muito, até porque eu fiquei pouco tempo no time. Eu fiquei, acho que cerca de 6 meses também. O Finazzi, né? Não parava em lugar nenhum. E depois do Steel, quer dizer, aí quando você encerra com o Steel, você já viveu uma experiência com o Vitão e com a Kari, depois você passa pela mão do Peçanho, que era o maior gênio, um dos caras que mais inovaram o jogo da história. Depois você passa por essas piranhas todas que a gente citou e chegamos no samba ou não? Não. Olha, cara, tava mal de Becker, né, nessa época. Né? Eu tive tipo, a Kari, Peçanho, o João Bauer, tava ruim pra mim. Cara, eu tô um pouco preocupado, porque o dinheiro do Becker, se ele é do jogo ou se ele não é, tá tudo bem. A questão é esses caras sentando com você pra te explicar uma reta final de torneio que isso não tem preço de jeito nenhum, sim, né? Cara? É disso que eu tô falando mesmo. Exatamente. Tipo, não tinha como ser melhor, né? Era o que tinha de melhor na época. No mundo, sem dúvida. Então, eu fiquei no Steel, eu fiquei até junho de 2012. Eu fiquei de fevereiro. São 4 meses, cara. O Steel foi o único deal que eu tive na minha vida. Como eu te falei, cara, eu não tava num momento bom da vida. Nessa época de Steel, foi a época que eu realmente terminei o namoro. Ali nunca mais voltou. Então, cara, um moleque de 19 anos, 20 anos ali na época. E moleque com cabeça terminando o namoro, ali não tem como, né? Não vai jogar direito. Mas não vai entender que também não tá com a cabeça pra jogar e vai jogar, né? Então, não foi das melhores. Acho que foi a minha pior época jogando poker, assim. Foi o único deal que eu não ganhei dinheiro. Eu saí down lá. Eu não fiquei up. Isso foi em junho de 2012. Só que, cara, aí em junho de 2012, eu falo, pô, vou jogar por conta, né? Na verdade, nossa, cara, teve mais um time. Até eu esqueço, cara. Eu conheço, acho que a grande maioria da galera que é do meio, não a galera, ele é meio low profile, mas a galera que é do meio conhece o Diógenes Malaquias, né, do Mais EV, tudo ali. Claro. Ele tinha um time à época, e cara, eu fui procurar time pra jogar, né, eu não tinha dinheiro pra jogar, não tinha bank, então eu conversei com ele e, pô, entrei no time. Só que não ficou muito claro ali algumas coisas do time, algumas regras e tal. Ele passou bem, que eu fui lá, joguei primeiro dia, cravei um torneio, no primeiro dia $5.000 ali e tal. E nesse mesmo dia ele veio falar comigo, cara, tem umas coisas aqui que ficaram pendentes, a gente falar do contrato e tal. E aí foi o erro das duas partes, cara. Eu não concordei com as coisas do contrato que ele passou. Eu falei, cara, eu não concordo com isso, e não quero continuar, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar com um dia de deal. Eu joguei um dia, ganhei um torneio, desse torneio a gente encerrou ali também, não teve briga, não teve nada, a gente entendeu tudo, o impasse, e também ganhando era mais fácil. Se tivesse perdido $1.000 no dia ali, ia ser um pouco mais difícil de resolver. Mas como eu tinha ganhado, então ficou bem fácil de resolver. Ele me deu minha parte, pegou a parte dele, acabou. Com essa parte, falei, galera, vou jogar por conta, não vou atrás de time mais não, porque tinha encerrado o time do Brasil, né, só tinha o Forbet ali pra jogar, e eu não, sei lá, na época não tava muito afim mais, e fui jogar por... O Forbet ainda meio Sit and Go Team Pro, né, em 2012, talvez, ou o comecinho do Forbet, ou o final do Sit and Go Team Pro. Meio Sit and Go Team Pro, exatamente, porque era na época da Poker Villa, ele não tinha tanto, quem jogava MTT tava na Poker Villa, né, eu acho que ele era mais ou menos por aí. Agora, voltando no Diógenes, o Diógenes é um jogador que sempre foi jogador de cash, né, se não me engano, hoje é malandro de aposta esportiva, né, ele é o cara que ganha da banca em aposta esportiva, mas ele era jogador de cash, ele tinha um time de torneios? Tinha. Era ele, o Andrei Luiz e, cara, devo estar esquecendo, mas eu acho que o Seiji também, o Rodrigo Seiji também era um dos instrutores do time. Mas era um time de torneios. Perfeito. De torneios. Enfim, daí eu fui jogar por conta com esse dinheiro, cara. Ali em junho de 2012. E, pô, ali
Eu falei, tava com um pouco de pressão em casa já, porque eu fiquei um tempo sem ganhar dinheiro, né? Então, tipo, e aí, você vai fazer isso mesmo? Você vai continuar com isso? Eu já tô jogando aí, a gente tá falando de 2012, eu tô 2 anos só fazendo isso. Aí minha mãe falava, vez ou outra, eu falava ali, tá, você não quer tentar outra coisa, etc. Tipo, não falava para, mas dava aquele toque, né? Cara, eu vou ter que me dedicar nisso aqui agora e mostrar que é assim mesmo. Cara, essa época, eu terminei namoro, terminei não sei o que, bati carro, não tinha dinheiro, tava um inferno na minha vida. Falei, vou focar nisso aqui. Cara, com esse, sei lá, peguei $1.500 minha parte daquilo, comecei a voar, cara. Eu foquei e voei, cara. De junho de 2012 ali até o fim do ano, eu devo ter feito, sei lá, $30 mil, partindo de 1.500 ali. Acho que no período de um ano de que eu comecei a jogar por conta, eu ganhei $45 mil ali, $50 mil. E tava muito bem, cara. Foi a época que eu fui jogar primeiro o BSOP fora do Brasil, cara. Tipo, fora do Brasil, fora de São Paulo. E então foi a primeira época muito boa da minha carreira, foi ali, jogando por conta. Só que aí entrou o João Férias na parada. Porque eu tava muito bem e, cara, eu desfoquei total. Do nada, assim, virou a chavinha. É balada toda hora, bar, não sei o que lá, e pouco jogo. E o que acontece quando você não joga e fica indo pra balada? Você começa a gastar o bank na balada. Sim, claro. Daí eu ficava sacando o bank, quando eu vi eu tava com o bank pra jogar micro. Falei, nossa, que merda que eu fiz, cara. E isso era no final de 2013. Foi de junho de 2013, foi meio ano ali, de junho de 2013 ao final de 2013, eu desfoquei total, 100%. E fiquei sem bank, cara. Falei, agora, velho, ou jogo micro, e não tava com saco, não tava, sabe, quando você não quer, cara, não quero voltar a jogar só torneio de 2,20 ali, refazer bank de novo, não tava com o mesmo tesão que eu tava quando eu tinha os $1.500 lá pra jogar, não tinha mais o mesmo tesão, eu tava com aquela sensação, tá, fiz merda, e agora? Procurar time, né? Eu devia ter imaginado. Aí, cara, eu procurei um time, né? Aí entra o samba. Só que a história do samba é um pouco engraçada ali, curiosa. Porque quando eu tava no Steel, o Kelvin entrou pro Steel também, né? Sim. E a gente meio que jogava os mesmos buy-ins ali e tal. E quando eu saio pra jogar por conta, ele, por um motivo completamente diferente, que ele faz um período no Steel ali fenomenal, de fenômeno mesmo, muito bom, e ele fala, vou recomeçar agora por conta, agora vou sair por cima aqui e vou recomeçar minha carreira por conta. E nisso eu também tô começando por conta ali, só que por motivos totalmente diferentes, né? E a gente meio que trocava ideia o tempo inteiro, a gente conversava, trocava a mão, trocava porcentagem de torneio, etc. Então tinha essa amizade grande. Só que daí quando eu quebrei ali, quebrei não, né? Porque o meu gráfico nunca caiu, eu acabei gastando o meu bank. Eu procurei um time que não existe mais, era um time na época que tinha ali, nem deu o caso falar qual que era. Me passaram um contrato, tava tudo certo, eu não tava tão feliz pra entrar pra esse time, mas era o que tinha ali, sabe? Era tipo, é o que tem pra hoje, vou ter que entrar aqui mesmo. Eu peguei o contrato, não gostei e eu mandei pro Kelvin. Falei, aqui, Kelvin, eu vou assinar com esse time aqui e tal. Ele falou, cara, você tá muito ruim, cara, você tem que jogar por conta, volta a jogar por conta do jeito que você jogava e tal. Eu falei, cara, eu não tenho bank. Ele falou, cara, faz o seguinte, joga 3 meses pra mim aqui. Eu te dou o dinheiro, você joga 3 meses, você não precisa jogar micro, você joga esses torneios aqui, você faz teu bank e sai de novo e vai jogar por conta, cara. Você tem que jogar por conta. Olha isso, o Kelvin me falando, você tem que jogar por conta. Aí eu entrei, aí eu falei, beleza. Recusei o time e fui jogar pro Kelvin, cara. Ele não tinha samba team na época ainda, ele tinha 3 cavalos lá que jogava pra ele. Ô João, antes de você continuar, você tava no momento da cachaça, um momento perdido na vida, enfim... Basicamente, a minha vida atual, né? Você tá perdido na cachaça, bebendo, esperando o final de semana chegar para poder beber e tal, não sei o quê. Não, tava esperando. Eu fazia o fim de semana. Exatamente. E o Kelvin tá te mandando jogar por conta própria. Você não virou pro Kelvin e falou, ô maluco, você não entendeu até agora que meu gráfico tá voando para cima e eu tô afinha de beber e dar balada, e mulher, e cachaça e tal, não sei o que de tudo não é ruim, mas que também não dá para viver só disso. Você não questionou ele na hora que ele vira pra você e fala, você vai jogar pra mim e depois você joga sozinho? Cara, não. Porque assim, é óbvio que você acaba pensando, né, pô, vai dar merda de novo, né, se eu fizer isso. Eu não tenho a disciplina. Mas
Cara, o Kelvin é o exemplo do contrário, né? O Kelvin nessa época ele jogava de segunda a segunda. Ele não parava. Tipo, eu tava na balada na sexta à noite ele tava lá jogando 15 telas sexta à noite. Uhum. Então ele era o melhor cara pra falar. Ele falava, cara, é o tempo que você tem. Ele me deu muito conselho bom, né, na época. Ele falou, cara, é o tempo que você tem pra fazer acontecer, cara. Você não pode perder fazendo esse tipo de coisa. Você tem que jogar, cara. Você tem que trabalhar agora, cara. Não é depois. Primeiro você trabalha, depois ficar rico, vai lá fazer o que você quiser. Mas, cara, trabalha primeiro, se estrutura. Então ele dava muito conselho bom nessa linha. E muito nisso que ele me fez pegar esse deal com ele de 3 meses e depois jogar por conta, de fazer o bank, jogar por conta. Meio que por isso ali. Além de fazer a proposta, ele me aconselhou bastante ali, que ele sempre foi um cara bem cabeça pra isso. Perfeito. Se o João Férias entra em ação em 2016, você acha que tinha risco? Quer dizer, se você está começando a carreira hoje, num mundo muito mais competitivo, você acha que tinha risco da carreira ter saído do trilho e não ter voltado mais? Cara, pode ser que sim. Porque ia rolar pressão, né? Ia rolar pressão aqui em casa. Falar, cara, você não tá trabalhando, vai fazer outra coisa. Não, eu digo o seguinte, no mesmo contexto, você naquela idade, na sua casa, mas no mundo, porque na época o mundo era muito menos competitivo. Então você parava 2 meses, sentava, dava uma estudada, você alcançava a galera num minuto. Quer dizer, numa sentada para estudar, você alcançava todo mundo onde você tinha parado e boa. Quer dizer, hoje o menino que para de estudar, ele corre o risco de ser atropelado, tecnicamente, em 6 meses depois de cravar o San Emilion. Ah, sem dúvida. sem dúvida. Podia ter desandado bastante. É assim, desandado e parar não, porque já seria uma época que eu já não ia mais parar. Mas eu ia apanhar muito mais, cara. Mas muito mais. Porque hoje em dia tá absurdo, né, cara? Você fica 1 mês sem estudar, você é atropelado. O Geraldo falou na última entrevista pra você que eu ouvi, e eu concordo 100%, cara. Se você não tiver dia a dia ali evoluindo, a galera vai atropelar. Então, sim, eu podia ter desandado bastante, mas não a ponto de eu parar de tudo, não. Para que fique claro pra meninada, então, o João Férias morreu. Morreu, cara. A sementinha sempre tá aqui dentro. A essência tá aqui ainda, mas não, cara. Eu já entendi que tem que trabalhar, cara. Não tá certo, não. Virei João Trabalho agora. Não fizeram uma matéria de dia do trabalho comigo, um dia desses aí. Piada pronta o negócio. Lanzinha, que entrevista, cara. Que entrevista. Como me deu prazer falar com o João Fera, velho. Que cara legal. Essa é a primeira parte da entrevista. A entrevista foi super longa. Mais uma vez, aquela sensação de que dava pra ter falado horas e horas, cara. E quando acabou a entrevista, ele me mandou um negócio que eu não vou ler o nome do seguidor dele, até porque não tem autorização pra ler o nome. Mas ele falou, ô Calil, você lembra que vocês falaram outro dia no programa? Nós comentamos uma tuitada do Pitão, né? O Pitão falando, alguém pediu $30 pra ele. Era $15. Eu vou dar R$60 pra todo mundo que me pede na rua. Que me pede, que eu nem conheço e tal, não sei o quê, e vai te F. Cara, o João me mandou o seguinte, Calil, era pra eu ter te mandado antes da entrevista, mas dá uma lida nisso aqui. Velho, é um cara no Instagram mandando pra ele o seguinte, acompanhei o dia todo, joga muito, manda $20 no meu ID, que é o ID A. Tá, vamos chamar assim. Por favor, faz o favor e tal, não sei o quê. Depois ele manda de novo, manda o ID de novo, pede os $20, cobra, vai mandar ou não. Uns dias depois ele começa o seguinte, cara, manda $30 no meu ID, que é o ID A. Depois ele continua, cara, manda meus $30 porque eu fiquei na sua torcida. Depois ele falou, cara, manda meus $30, você não crava. Se eu não torço, você não crava. Eu dou sorte pra você, meu ID é tal. Depois o cara vira, velho, e muda o ID. Então o cara, além de tudo, ele ainda tem 2 contas no PokerStars, tá fazendo coisa errada. E ele muda o tom radicalmente. Ele vira e fala assim, cadê os $30 que você me deve? Eu fiquei o dia inteiro torcendo pra você me pagar. Me ajuda. Seja grato a Deus. O meu ID é tal, que já é o outro ID. É o B. É o B. Aí ele vira e fala assim, João é mão de vaca e me deve 40. Vai aumentar. $40. Eu fiquei na torcida, ele cravou 125k. Isso tudo em box pra ele. Paga eu. Mano, você vai pagar $30 pela minha torcida? Meu ideia é tal. Faz aí que você vai cravar mais. Cara. Inacreditável, velho. Inacreditável. E depois ele começa a comentar só o seguinte, velho, você não me paga o que me deve. E aí, tal, não sei o quê, por que você não me paga? Velho,
Inacreditável. A folga, ela passou de todos os limites. Pra não falar que beira a loucura, né? Exatamente. Pra não falar que nós temos uma psicose nervosa nessa parada. Mas é um absurdo, né? Sem é um dúvida. absurdo com que direito que as pessoas têm de invadir a privacidade de terceiros ou quartos. De uma coisa, ele pede, depois ele exige e depois virou dívida. Chama de caloteiro, exatamente. Que fenômeno. Fenomenal. É isso aí, cara. A minha teoria agora, a única pergunta que me sobra a respeito dessa história fantástica de João Fera, ou João Férias, como você preferir, é a seguinte, velho. Por que o João não bloqueou o cara da segunda mensagem? Certamente porque ele deve estar se divertindo horrores, né, com esse negócio. Inacreditável como ele não bloqueou, né? Ele tá de parabéns. Não, mas ele não bloqueou, né? Porque ele devia estar se divertindo horrores, printando essa parada e mandando, até porque se fosse pra mandar dinheiro pra quem dá sorte, a gente tava rico. Né? Paga nós. Professor Marcelo Lanza, apostas esportivas, já falei que ganhei o Fluminense na semana passada, né? Não existe, porque a sua aposta era baseada no Grêmio entrar com o time reserva, porque ele tinha um jogo da vida na Libertadores. Sim. Ele entrou com o time titular. Mais ou menos, né? Tinha uns reservinhas ali. Né? E aí você tava tomando de 3-0. De 3-0, exatamente. E você arruma o milagre da virada, da multiplicação dos pães. Cara, na hora que o quinto gol... Não, primeiro, na hora que o Fluminense fez 4-3... Eu dei uma gritada na sala e o Fluminense tomou 4-4. Eu comecei a xingar coisas que, se eu falar aqui, tá sujeito a metade dos futuros entrevistados cariocas do programa não darem mais entrevista pra gente. Então não vou contar de que eu xinguei o Fluminense. Aí o Fluminense, aos 47, 49 do segundo tempo, mete o gol. E depois do gol do Fluminense ainda tem um VAR a favor do Grêmio pra ver um pênalti. E eu falei, cara, não pode. Não pode, velho. Não pode, velho. Isso não vai acontecer. E aí o juiz dá o final do jogo. Simplesmente sensacional. Nisso, meu irmão, minha cunhada na estrada torcendo pra mim, velho. Não podendo gritar, tinha neném dormindo no carro. Que loucura. Foi fantástico. Brilhante, brilhante. Que jogaço, né? Futebol à moda antiga. Não existe defesa. Vamos pro ataque, filho. Bala, bala, bala. Gol pra todo lado. Tiro, chute, bomba. Jogo franco. Exatamente. Bora pros tweets? Vamos embora pros tweets, Lanzinha. Começa com o Phil Helmut, que falou o seguinte: vamos fazer isso acontecer em 2019. Magic Antônio, o Antônio Sfandiari, contra Phil Helmut. O perdedor toma um tiro de arma de choque. Qual puta do NBC Heads Up, formato NBC Heads Up, levels de 10 ou 20 minutos. Cara, isso o Phil Helmut estava escrevendo em resposta ao Sfandiari. Falou o seguinte: é tudo o que quero na minha vida. Heads up contra o Helmut. O vencedor atira no perdedor com uma arma de choque, taser gun. Você tem vontade de matar o cara sem ser preso. Nada me daria prazer maior. Please. Essa foi a tweetada do Sfandiari e a resposta do Phil Helmut. Evidentemente, a gente só pede uma coisa. Se fizerem essa porra, filma, velho. Que grau de imbecilidade, mano. Exatamente. O Vital Vegas, o Twitter @VitalVegas, finalmente múltiplas fontes falaram que a venda do Rio vai ser completa entre agora e o final do verão. Esse verão. Aí o Tony Dunst, @TonyDunstTV, virou e falou o seguinte: sabe aquele final de Ocean's Eleven que os caras ficam olhando ali com carinho a fonte do Belágio com uma satisfação em silêncio? Pois é, os poker players vão estar assistindo o Rio explodir com esse mesmo prazer. A turma tá magoada. Aí o Remco respondeu o seguinte: o mundo do poker vai tomar consciência muito rapidamente que o Rio era o melhor lugar para a WSOP e todo mundo vai sentir saudade dele. Ainda, falando do Remco, ele tweetou o seguinte: você chegou à mesa final de 2019 da WSOP, ou seja, né, November 9, que não vai ser November 9, vai ser August 9 provavelmente, e você é solicitado para escolher uma música de 2019. O único critério é a música tem que ser de 2019. Qual música você escolhe para entrar na sua mesa final? Jesus amado. Tem a menor ideia. Cara, uma música desse ano para poder entrar na mesa final desse ano? Não. O Jonathan Little falou o seguinte: eu não conheço nenhuma música de 2019. Eu provavelmente não consigo falar essa música, eu não sei te falar. Eu também não sabia, mas agora, velho, deixa eu te falar um negócio, Lanza. Tem um vídeo do Jungle Man, velho, um vídeo musical, velho, que eu vou te contar, velho. Se fosse eu entrando na mesa final, aquela era a música. A música é ruim. Você deixou claro que a música é ruim. Deixei claro. Ok. Mas ela seria minha música, cara. Entendi tudo, senhor. O senhor tá de parabéns.
Já que nós entramos na sessão de e-mails, eu vou colocar um... Estamos entrando, aliás, estamos anunciando, né? Atenção, começando a sessão de e-mails e interação com os ouvintes. Eu vou colocar o seguinte, tem uma turma que tá jogando baralho, começou agora. Essa turma é muito nervosa. Eu vou tentar colocar o áudio aqui. Se eu não conseguir, eu vou pôr o áudio pra turma ouvir. Isso é um parceiro que chutou numa parada. Uhum. E mais ou menos... Não, vamos botar o áudio. Então, dá pra colocar o áudio do cara ou... É porque é um vídeo, né? Eu não sei se ele vai ter que extrair o áudio. Ah, tá. Não, acho que dá pra extrair, hein? Então manda, vai. Ave Maria, vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu. Tá tentando, tá pagando com o quê no flop, filha da puta? Tá pagando com o quê, desgraça? Vai tomar no cu, desgraça! Tá pagando na própria seca! Filha da puta! Você conhece o parceiro, Lanza? Eu não conheço, não. Mas eu vou te falar, ele me lembrou muito eu mesmo, há uns anos atrás. Cara, gente, cuidado, poker pode fazer mal à saúde. Cara, ele tá muito indignado. E pra constar, dá pra ver no fundo da mesa, então ela é provavelmente um hold em 50 centavos, R$1. Ele tava muito nervoso. Bem velho. nervoso. Porque, velho, se você é esse cara, velho, que mandou esse áudio, entra em contato com a gente quer conversar com você, velho. Vamos entender como é que você tá. Pelo amor de Deus. Cara, o Daniel Negrani, em entrevista, falou a respeito daquela foto em que ele postou mostrando o membro dele, exatamente. Ele falou, cara, foi o jogo, em inglês ele chama Truth or Dare. Como é que chama esse jogo? Verdade ou Consequência? Consequência, isso. Exatamente. Ele falou, olha, foi um dare que eu coloquei em mim mesmo, colocar aquela foto. Eu tava afim de mostrar... Ele tava afim de mostrar o bililheu mesmo. Eu ia falar mais agressivo, mas é isso. É isso aí. Ele tava afim de mostrar, tirou a foto e segue o jogo. Segue o jogo, exatamente. Cara, o Pitão instagramou o programa, o Mantos Black Moon, pra variar, brigadão, instagramou a gente. Aí o Danilo Rentins, que entrou pro grupo do Telegram, então agora quem entrar pro grupo do Telegram ainda tem um contato direto com o Danilo Rentins, ele telegramou, não a entrevista, ele telegramou, ele instagramou a live nossa lá com o Bernardo, fantástico, muito obrigado. Fica aquela citação pro Dr. Maurício Mosna, né, que tá precisando regular a continha. Bicho, deixa eu te falar, Mosna, velho, eu tô tentando. Não dá pra fazer mas não dá. Você tá igual o cobrador do João Fera. Querendo que a gente faça milagre. O Jonathan Alves escreveu o seguinte. Aqui, Jonathan de Passos, Minas Gerais. Vocês poderiam me adicionar no grupo do Telegram? Encontrei o PokerCast no YouTube há menos de um mês, escutei quase todos. Estou viciado que homens. Cheguei a escutar 8 episódios num dia. Vamos, monstro. Você escutou mais que eu. Ele escutou num dia mais do que você ouviu na vida. Não é assim não, porra. E esquecendo, dá uma citada para regular a conta, Jonathan Bass. Então tá citado aí. Ele virou e falou o seguinte: minha esposa eu virei e falei, brother, se você tá ouvindo 8 episódios num dia, você deve sonhar comigo e com o Lanza. Ele falou, minha esposa outro dia me perguntou o que eram uns nomes estranhos que eu tava sussurrando no meio da noite. Sim. É um prazer escutar os senhores, as palhinhas e tal, não sei o que, as entrevistas são muito agregadoras, então fica aí, muito obrigado, cara, obrigado pelo carinho. O Ariel Júnior fala, Gui, parabéns pelo programa, meu caro, não perco uma, me identifiquei muito contigo, sou engenheiro e apaixonado pelo jogo, a melhor banda do mundo, pra mim sempre é e sempre será Ramones. Um abraço e manda aquele salva pra regular. Falei, velho, só falta esse cara ser um solteiro eterno e corredor de maratona. E ser atleticano é achar que Guilherme é maior que Marx. Só falta, velho, pelo amor de Deus, que homem. Então, obrigado, Ariel, nome de monstro, né, do jogo. O Jefferson Cussolin, para variar, mandou aquela fotinha da cravada, então já cravou e já arrumou aquele hashtag SuperPokerCast. Muito obrigado, Jeff, valeu demais, parabéns de novo. E por fim, cara, o Igor Pontes fala, Gui, sou ouvinte do podcast e hoje estou aqui em BH. Além de jogar pôquer, tentando virar profissional, trabalho com a banda Blitz, de hold. Hoje estamos em BH, fica o convite para o show, já que ouvi algumas vezes que você é músico, grande abraço. Não é a Blitz. Cara, a primeira que eu fiz foi, a Blitz, Evandro Mesquita e companhia? Ele falou, é isso mesmo. Oh, sensacional. Aquilo é muito bom, muito cara. Bom, velho. É muito Foi uma pena, cara, que eu fiquei sabendo muito em cima, senão eu tinha me programado, eu tinha corrido os 32 quilômetros, tava morto, mas teria ido, e certamente ele vai voltar pra cá com a banda, nós vamos ter a chance de ir pra lá. Cara, legal pra caramba. Pô, tá louco. Minha irmã teve o melhor cover de Blitz da história, cara. O projeto Blitz, que era legal pra caramba, eu nos anos 90 ia lá assisti-la direto, e tem uma relação muito carinhosa com a banda. Obrigado, Igor, vamos que vamos, cara, que dê certo, ele que é baixista também, que dê certo aí a carreira de jogador de pôquer.
Finalização? Finalização. Finalizamos. superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no Super Poker do YouTube. Antes você tinha transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e o PokerCast. Agora você tem também a nossa live fantástica com o Bernardo Shark. Ficou sensacional, abriu porta pra gente fazer muita coisa muito legal. Revistaflop.com.br, revista de poker há mais de uma década contando as grandes histórias do poker. Assine agora mesmo. Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Acompanhe, Lanzinha. Dica cultural, senhor. Dica cultural, começamos pela dica ou sua ou do ouvinte. Não sei se a sua é do ouvinte. A minha dica cultural é do ouvinte, é do Rafael, do grupo do PokerCast. Na verdade, ele me deu 2 dicas culturais. Um é um podcast de aposta esportiva, chama BetCast, inclusive é um belo nome, BetCast. Sim, é muito bom mesmo esse nome. É muito bom. É quase um PokerCast, só que em vez de poker é bet. Exato, é exatamente tá, só pra eu entender. Pô, episódio número 46 que os caras estão, quer dizer, eles já estão ali há um tempinho razoável. Eu ouvi quase um episódio inteiro, a dinâmica é bem legal. Eu ainda não consegui ouvir mais, porque ele me deu uma outra dica, que é um podcast chamado Matando Robôs Gigantes. O podcast que está no número 452, tem quase 10 anos de podcast, é cultura nerd. Acabou que eu empolguei e ouvi uns 5. Como me faz raiva Marcelo Lanza, ele não ouve o PokerCast, mas ele ouve. E dicas de passagem, o último episódio que eles soltaram foi sobre Avengers, do último filme. Achei a galera meio hater, não sei se é por querer, se a pegada deles é essa, por isso que eu tô ouvindo pra trás, eu quero entender a pegada deles, porque eles têm um conhecimento bem interessante do mundo dos quadrinhos, eles têm uma interação boa entre os apresentadores, achei a dinâmica legal, mas achei meio hater. Eu não sou uma pessoa que gosta de hater, não, sou uma pessoa muito mais de assim, amor, né, velho? Eu sou de boa e tal, então tipo, se pegar pra criticar só por criticar, eu não entendi muito o conceito, mas eles têm títulos de episódios sensacionais. E eu vou voltar lá para ouvir mais alguns. E mais um, que o senhor, na verdade, Leonardo Cansado que indicou, o Rick Gomes também instagramou, que depois de quase um longo e tenebroso inverno, o Escriba Café está de volta com Bonnie Clyde. Para quem gostou, Bonnie Clyde tem um novo episódio liberado. Legal demais, Lanzinho. Eu ouvi um podcast hoje, cara, do Mundo Freak, falando da Área 51. É um assunto curioso. Preciso de ver. Inclusive, adoro as teorias conspiratórias sobre a Área 51. Não é muito a minha pegada, então, assim, não é uma parada que eu achei incrível, mas é muito bem feita, muito legal e baixarei achei uma discussão válida sobre o assunto. Eu terminei de ler o livro Estrada, os mil shows do Melvin, que é um cara que tocou com todo mundo do Brasil inteiro. Então ele tocou com o Lila, com a banda principal dele sempre foi o Carbona, mas tocou com Los Hermanos, a Cabola Tequila e mais um monte de bandas. Tem histórias maravilhosas, inclusive histórias de quando eu toquei com ele aqui em Belo Horizonte. Pra quem gosta da cena carioca, que envolve o punk rock e essas bandas que eu citei, certamente vai gostar. No próprio livro ele indica um doc que tá no YouTube, é do canal Bis, do Underground ao Emo, a história do Hangar 110. Mais do que a história do Hangar 110, ele é uma história do emo e do nome, mas a minha verdadeira dica cultural desse episódio é um canal do YouTube chamado Custom Shop Brasil. É sensacional para quem gosta de música também, é um canal de música e tem histórias maravilhosas, entre elas do tremendão amplificador da Giannini, Edgar Scandurra contando histórias a respeito das Giannines dele, das guitarras e tal. Enfim, é sensacional esse canal, então fica aí a dica. Sensacional, senhor. Seu Instagram é @lanzamaia, o meu é @guicalil, eu também estou no Twitter, no @guicalil, não só estou no Twitter, como estou tweetando pra caramba, nos indique, nos dê 5 estrelas, transacione suas fichas pelo Fichas.net, é eles que nos trazem aqui toda semana, a edição é do fantástico Vini Oliver. Obrigado, Vinão. Tá engraçado pra caramba, cara. O Vinão é esse pós-música que ele bota os erros de gravação. Eu sempre me divirto e eu esqueço, velho. Eu não consigo lembrar o que ele vai catar pra botar lá. Porque a gente sempre dá muita malota. Muito. Nós damos muito. Nós damos trabalho pro malandro. E nós liberamos muito material gratuito pra fazer isso. Exatamente. Então é a hora da vingança, né? Passa o dia ouvindo os dois idiotas, aí chega no final do programa ele bota a vingança. Eu acho justo. Valeu, moçada. Grande abraço, até o próximo programa. Muito obrigado, valeu.
1.459, 1 milhão e... Desculpa aí. Cara, o Jonathan Passos colocou o seguinte: vocês poderiam, por favor, eu sou de Passos MG? Ui. Cara, o Jonathan Passos, sou de Passos MG? Ui.